Olá, excelente dia! Sou a doutora Elisete Kaffer e nossa dica do dia é sobre um assunto muito comum, muito frequente na nossa prática clínica diária, independente de qual especialidade que você tenha. Pode perguntar, todo paciente reclama de dor no corpo e muitas vezes o diagnóstico é de fibromialgia. E o que normalmente dentro da medicina convencional fala? É genético e não tem cura, então você vai ter que conviver isso pro resto da vida. E qual que é o tratamento? Tomar analgésico, tomar anti-inflamatório pro resto da vida, tratar sintomas. Como que é a abordagem da fibromialgia dentro da medicina integrativa? Olha que bacana! Então, todas as vezes que você tiver um paciente com fibromialgia, você vai pensar num aquário. Vamos pensar que para o paciente poder ter o seu terreno biológico funcional, ele tem que ter dentro da sua genética alimentação geneticamente compatível, os filtros, o sistema detox compatível com a carga tóxica, o terreno biológico dele, a matriz extracelular, a água que o corpo dele está sendo constituída, ela ter uma capacidade de oxigenação, isso é um ponto muito importante na fibromialgia, né? A concentração de oxigênio livre que chega até as células, né? A circulação, porque não adianta nada ter cheio de hormônios, vitaminas e minerais passeando na corrente sanguínea e não chegando até as células, até o intracelular. Alcalinização, eu preciso saber o pH, não da saliva, não do sangue, mas do intracelular, que é isso que vai determinar o equilíbrio ácido básico e toda a produção de ácido lático, ácido pirúvico, que é o que causa o sintoma da fibromialgia, né? A nutrição desse paciente para evitar que o paciente entre em catabolismo e comece a destruir proteínas, vitaminas, minerais no processo de reconstrução dos órgãos e a carga tóxica. Então são 5 pontos a serem abordados no paciente com fibromialgia. Então, o primeiro ponto deles é a oxigenação. Qual que é a importância da oxigenação no paciente com fibromialgia? Olha que fantástico. Se a gente for entender, né, que o mesmo alimento, o paciente está comendo o mesmo alimento, então se ele estiver comendo alimento, mastigando corretamente esse alimento e conseguindo respirar ao mesmo tempo, cada molécula de alimento, na presença do oxigênio, consegue ser metabolizado em 32 moléculas de energia e 0 de resíduo. Então a pessoa consegue ter alta performance, alto conteúdo energético para que tenha o suporte do eletroencefalograma, eletrocardiograma, toda a condutibilidade elétrica neural, funcionamento de bombas celulares, formação de ATP mitocondrial e vice-versa, quanto o suporte molecular, hormônios, vitaminas, minerais, aminoácidos, carboidratos, gorduras, lípidos. Então, perfeito. Agora, o mesmo alimento, o mesmo terreno biológico, na ausência de oxigênio, o que eu tenho? Eu tenho um processo fermentativo. Então, a mesma molécula de alimento vai virar 2 moléculas de energia e 30 moléculas de ácido lático, de ácido pirúvico, pelo processo de fermentação. Então, o principal causador da fibromialgia, dessa liberação maciça de ácido lático, de ácido pirúvico, que causa essa dor muscular, que causa essa sensação de que tomou uma surra de paulada, é hipóxia, né? Agora, quais são os principais fatores que podem levar à hipóxia? Então, a gente tem os fatores estruturais, os fatores orgânicos e os fatores funcionais. Então, primeiro vamos falar dos fatores estruturais. Então, a principal causa de fibromialgia está na saúde bucal. Você tem que ter a quantidade de dentes na arcada superior igual a quantidade de dentes na arcada inferior. Quantidade de dentes do lado direito da sua boca
igual do lado esquerdo da boca, para que ocorra a mastigação, a trituração e a formação do bolo alimentar, o início do processo digestório. Então, a importância tanto da quantidade quanto do posicionamento dos dentes na boca. Então, se a mandíbula superior está um pouco para frente ou um pouco para trás, o que isso cursa na taxa de oxigenação? Se na compressão aqui entre a faringe e a laringe, entre o esôfago, né, e o estômago e a traqueia, então o posicionamento dos dentes na arcada dentária vai determinar, às vezes, um micrognatismo, um prognatismo, e o paciente ser respirador bucal. Então ele não consegue, muitas vezes, mastigar e respirar ao mesmo tempo, fazendo que todo e qualquer alimento, às vezes ou até um alimento geneticamente compatível, ele seja mastigado, metabolizado, hipóxia. E aí levar esse processo fermentatório, liberação de ácido lático pirúvico e ativação de todo o mecanismo tampão do nosso corpo. Então no mecanismo tampão, o que ocorre? O corpo tem que ativar os 6 mecanismos para normalizar o pH, para normalizar o nível de acidez do sangue, que é 7,35, 7,45. Então ele tem que fazer o quê? Deixar de fazer a troca pulmonar, hematose, né? A respiração, a troca do gás carbônico por oxigênio, para fazer o equilíbrio ácido básico. Então a oferta de oxigênio livre para o corpo diminui toda vez que o paciente. Isso retroalimenta o mecanismo de fibromialgia. Então quanto mais ácido está mais o corpo, mais ácido lático produz, mais ambiente ácido repele oxigênio, que mais produz ácido lático, e isso vice-versa. Isso vai criando um ciclo vicioso. E simplesmente tomar analgésico ou tomar anti-inflamatório não interfere nesse metabolismo, hipóxia, fermentação. Segundo ponto, vai ocorrendo o consumo de todo o bicarbonato do sangue. Isso vai fazendo com que ocorra a conversão de hormônios, vitaminas e minerais para efeito tampão, deixando a absorção, o transporte de nutrientes e a excreção de toxinas. Ocorre uma ativação do sistema tampão também a nível de glomérulos renais. Então o rim ele deixa de fazer absorção de vitaminas hidrossolúveis, excreção de toxinas hidrossolúveis, tais como flúor, cloro, arsênico, para tentar equilibrar o equilíbrio ácido básico, né? Fazer essa eliminação de íons hidrogênios através da urina. Ocorre também uma alteração do metabolismo de bombas celulares, bomba de sódio, potássio, cálcio, magnésio. Isso também acaba interferindo no metabolismo, na chegada de nutrientes para o intracelular e a excreção de toxinas do intracelular para a matriz extracelular. Também ocorre um desequilíbrio do processo do enterócito, do tubo digestório. Então o enterócito ele deixa de fazer absorção de nutrientes, excreção de toxinas para fazer mecanismo tampão. E também ocorre o quê? Um aumento da permeabilidade de toda a ectoderme. Então a cutícula do cabelo abre, a cutícula da pele abre, as mucosas elas ficam mais suscetíveis a patógenos, a exotoxinas, também colaborando para esse ciclo vicioso, né, da acidose, do equilíbrio ácido básico, fazendo com que após esse processo de fibromialgia a pessoa tenha mais suscetibilidade à contaminação por metais tóxicos, principalmente vírus, fungos e parasitas. Segundo ponto que a gente tem que pensar é a ingesta de alimentos geneticamente incompatíveis. Então, não só o processo mecânico, mastigatório, mas a qualidade do alimento. Se o alimento ele é geneticamente compatível ou não é geneticamente compatível. Então, por quê? Porque quando você come um alimento geneticamente compatível, o que o seu corpo faz? Ele faz vasodilatação, broncodilatação, seu sistema nervoso autônomo, ele entra em equilíbrio para receber o alimento que é geneticamente compatível.
para melhorar a circulação, a oxigenação local. Agora, quando você come um alimento que não é geneticamente compatível, o que isso vai fazer? Vai ativar o sistema luta e fuga, sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. Então, é como se o corpo entendesse que está tomando uma picada de cobra, não ingerindo alimento. E aí, naquele momento, ele vai fazer o quê? Ele vai poder causar uma dilatação de pupila, uma diminuição, aumento da salivação, uma broncoconstrição, uma taquicardia, um aumento da excreção, uma tentativa de purga desse alimento, levando novamente à diminuição do aporte de oxigênio, novamente a um mecanismo de diminuição de oxigenação, circulação, a fermentação, produção de ácido lático e pirúvico, e a pessoa começa a sentir aquela sensação de dor corporal, de excesso de liberação de íons hidrogênio, taxa de enferrujamento maior do que a taxa de desenferrujamento, estresse oxidativo. Então é muito comum, às vezes 15, 20, 30 minutos após o paciente ingerir um alimento geneticamente incompatível, ele começa já a referir, tá doendo meus punhos, tô com dor nas costas, jantou pizza, Léo, jantou pizza, meia hora depois tá com dor nas costas, tá com dor no punho, não consegue dormir direito, porque cisma em comer um alimento geneticamente incompatível para uma pessoa que não é compatível, por exemplo, a trigo ou a leite. Tem tanta pizza que não é feita de trigo, não é feita de leite, pode ser feito com uma de tapioca, pode ser feito com outros ingredientes que não leite e trigo, e a pessoa cisma em ingerir um alimento geneticamente incompatível e tem como sintoma de incompatibilidade, alergia alimentar, inicialmente uma fibromialgia. Quanto tempo antes de apresentar um sintoma digestivo? Às vezes 8 a 20 anos antes. Então às vezes a pessoa fala, mas será que eu tenho uma alergia alimentar? Eu vou fazer um exame de fezes, um exame de colonoscopia, uma biópsia de enterócito, né? Ou vou pedir IgA, IgG, IgM ou IgG para aquele alimento para ver se realmente eu sou alérgico. Mas ela tá ali, ó, tá naquela fase 1, fase 2 da alergia ou incompatibilidade alimentar, que é a fase somente de estresse oxidativo, de fermentação, não tem lesão orgânica ainda a nível de mucosa intestinal para poder ter sorologia, o teste de saliva, ou IgE, que é o exame que normalmente são os convênios que liberam para alergia alimentar. Então, lembrar disso, fibromialgia pode ser o único sintoma de alergia e incompatibilidade alimentar. Terceiro ponto que você tem que avaliar também são os processos inflamatórios infecciosos. Então, se o paciente ele possui um quadro infeccioso subclínico, o que o nosso corpo vai fazer para tentar se defender, né? Se tem um aumento de colonização de bactérias, de vírus, de fungos, ou se a carga tóxica está maior do que a capacidade de detoxificar, o que o corpo faz? Broncoconstrição, vasoconstrição, para tentar evitar de espalhar essas toxinas, esses metais tóxicos, vírus, bactérias, fungos, parasitas. Então, o paciente começa com uma crise de fibromialgia, às vezes, como o único sintoma de uma infecção urinária, ou como o único sintoma de uma periodontia, endodontia, de um foco dental assintomático, ou de uma parasitose intestinal. O sintoma é fibromialgia. Aí a pessoa toma antibiótico, toma analgésico, anti-inflamatório, continua com infecção urinária, continua com foco dental assintomático, continua com parasita intestinal, porque ela está tratando o sintoma, não está tratando a causa da fibromialgia, que é aumento da carga tóxica ou um quadro infeccioso. Também contaminação por metais tóxicos. Então a pessoa às vezes ela pintou o cabelo com uma tinta com excesso de metais tóxicos, utilizou um dermocosmético com muito corante, conservante, comeu um alimento realmente que tinha uma quantidade de conservantes, de agrotóxicos exacerbado. Lembrar que alimentos coloridos têm cor, tem pigmento, tem metal. Então, às vezes, como sintoma de uma contaminação metálica, o paciente cursa com fibromialgia, porque metal também leva a hipóxia, vasoconstrição, liberação de íons hidrogênio, ácido lático, aspirina, e esse sintoma
sintoma no corpo de dor muscular, osteoarticular. E por último, você que tem fibromialgia, pesquise fontes eletromagnéticas, Wi-Fi, internet, celular, 5G. Se você mora num prédio, tem uma antena de celular em cima da parte superior lá do seu prédio, ou até 300 metros ao redor da onde você trabalha, ou se você tem repetidoras de celular, ou se tem excesso de equipamentos eletroeletrônicos no ambiente que você vive, no seu quarto, no seu escritório, isso tudo pode estar colaborando para o processo de fibromialgia, porque isso vai levar o quê? Novamente a um processo de vasoconstrição, de broncoconstrição, de hipóxia, de diminuição da circulação, da oxigenação, a liberação de ácido lático, de ácido pirúvico, fazendo com que a pessoa tenha todos esses sintomas de dores articulares, dores osteoarticulares. Aí como que você vai saber que você pode estar com a fibromialgia por poluição eletromagnética? Então, normalmente, qual que é o sintoma? Você tem um aumento da eletricidade estática do seu cabelo fica arrepiado, fica difícil de ser domado, você começa a perder a cor, a pigmentação da fibra capilar, da estrutura capilar, e esse quadro de fibromialgia, de dor articular, dor muscular, pode estar acompanhado de fraqueza muscular, de baixa resistência à infecção, vertigem, fadiga, ansiedade, tontura, problema digestivo, hipoglicemia, ansiedade e depressão. Então, quando você tem os sintomas de fibromialgia acompanhados de um desses sintomas, olha a dica aí. Você pode ser que a causa da sua fibromialgia seja poluição eletromagnética e radiação. Então, como que a gente trata isso? A gente tem que detectar e remover o fator causal do adoecimento que está levando essa hipóxia, essa baixa circulação, diminuir a carga tóxica, aumentar o aporte de oxigênio, nutrientes, vitaminas e minerais. Teste tudo com teste, água, alimentos, cosméticos, produtos de limpeza, de higiene pessoal, pesquise focos dentais, faça geobiologia do ambiente que você mora, que você trabalha, para ver se a quantidade de poluição eletromagnética, radiação é proporcional à sua capacidade de gestão, vê se o ambiente neuroemocional que você está convivendo também, tanto do trabalho que você trabalha ou da sua casa, é um ambiente saudável, é um ambiente que libera endorfina, serotonina, onde você se sente bem, porque você também toxinas ambientais, não só bioquímicas, mas eletromagnéticas, não só de radiação, de Wi-Fi, internet, mas pessoas também que são tensas, deprimidas, estressadas, só vem o copo vazio, só consegue olhar o lado ruim da vida, só consegue observar o copo meio vazio, conviver com esse tipo de pessoas em ambiente pesado, tenso, com muita cobrança. Isso também aumenta a liberação de cortisol, de adrenalina, fazendo o seu corpo evoluir com hipóxia, baixa circulação, baixa oxigenação, e você ter crises de fibromialgia. Então, olha quanta coisa você deve excluir, observar, analisar, sinalizar antes de ficar somente remediando, tomando anti-inflamatório, tomando analgésicos. Não estou falando que a gente não possa também utilizar fitoterapia no controle da fibromialgia. Eu gosto muito da fitoterapia alemã, da arnica. A arnica é um excelente anti-inflamatório analgésico milenar que pode controlar essas crises de fibromialgia. E às vezes não é só tomar arnica, é passar arnica, injetar arnica, para pegar tanto pacientes ectodérmicos, mesodérmicos quanto endodérmicos, também os banhos de imersão, os escalda-pés, mas principalmente entender que a fibromialgia é um sintoma de estresse oxidativo, é um sintoma de hipóxia, é um sintoma de desequilíbrio ácido básico, onde em vez de ocorrer a metabolização por via oxigenativa, ocorre a fermentação e a liberação de íons de hidrogênio, ácido lático, ácido pirúvico, que são os causadores da fibromialgia. Então, o conhecimento do fator causal é a chave da cura, da longevidade, da qualidade de vida, dos níveis ótimos de saúde. Se você gostou,
dessa abordagem integrativa da fibromialgia, dê seu like, comente, compartilhe com quem você ama, com quem você sabe que está sofrendo dessa patologia, está somente remediando, não está indo atrás do tratamento causal, que permite uma perpetuidade. A chave da cura é a detecção da causa do adoecimento. E aí, gestão, qualidade de vida e níveis ótimos de saúde. Fica a dica para vocês, hein?